Bom dia a todos. Bom estarmos na casa do Senhor e nós vamos hoje dar continuidade à proposta que foi dada para o mês de dezembro a fevereiro, que é falar sobre o ano do serviço. E hoje ficou sob a minha responsabilidade falar sobre a temática servir aos perdidos. E eu quero convidar você, talvez você não vai encontrar os slides aí, mas eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia no tema que é proposto pela mensagem de hoje, que é Lucas, capítulo 15. Nós vamos ler partes do texto, talvez não todo o texto, mas partes do texto, para que nós possamos entender o geral da mensagem. Lucas, capítulo 15, do verso 1, nós vamos ler até o 13, depois 18 ao 21, do 25 ao 32, é uma leitura muito rápida. Os que faltarem, depois vocês leem em casa, tá bom? A versão é a NVI, para que todos nós ficamos agrupados num texto só, uma tradução só. Eu vou ler aqui então, começando pelo verso 1, que diz assim: Chegavam-se a ele todos os publicanos e pecadores para o ouvir. E os fariseus e os escribas murmuravam, dizendo: Este recebe pecadores e come com eles. E lhe propôs esta parábola, dizendo: Que homem dentre vós, tendo 100 ovelhas, e perdendo uma delas, não deixa no deserto as 99 e vai para após a perdida até que a venha a achá-la, e achando-a, a põe sobre os seus ombros com júbilo, e chegando a casa convoca os amigos e vizinhos, dizendo-lhes: Alegrai-vos comigo, porque já achei a minha ovelha perdida. Digo-vos que assim haverá alegria no céu por um pecador que se arrepende, mais do que por 99 justos que não necessitam de arrependimento. Ou qual a mulher que, tendo 10 dracmas, se perder uma, não acende a candeia e varre a casa, a busca com diligência até achar, e achando-a, convoca as amigas e vizinhos, dizendo: Alegrai-vos comigo, porque já achei a dracma perdida. Assim vos digo que há alegria diante dos anjos de Deus por um pecador que se arrepende. E disse: Um certo homem tinha 2 filhos. O mais moço deles disse ao pai: Pai, dai-me a parte dos bens que me pertence. E ele repartiu por eles a fazenda. E poucos dias depois, o filho mais novo, juntando tudo, partiu para uma terra longínqua e ali desperdiçou os seus bens, vivendo dissolutamente. Verso 18: Levantar-me-ei e irei ter com meu pai, e direi-lhe: Pai, pequei contra o céu e perante ti, já não sou digno de ser chamado teu filho. Faze-me como os teus jornaleiros. E levantando-se, foi para o seu pai. E quando ainda estava longe, viu seu pai e se moveu de íntima compaixão. E correndo, lançou-lhes ao pescoço e o beijou. E o filho lhe disse: Pai, pequei contra o céu e perante ti. Já não sou digno de ser chamado teu filho. Verso 25, para encerrar. E o seu filho mais velho estava no campo, e quando veio, chegou perto de casa, ouviu a música e as danças. E chamando um dos servos, perguntou-lhe o que era aquilo. E ele lhe disse: Veio teu irmão, e o teu pai matou um bezerro cevado, porque o recebeu são e salvo. Mas ele se indignou e não queria entrar. E saindo o pai estava com ele. Mas, respondendo ele, disse ao pai: Eis que te sirvo há tantos anos, sem nunca transgredir o teu mandamento. E nunca me deste um cabrito para alegrar-me com os meus amigos. Vindo, porém, este teu filho, que desperdiçou os teus bens com as meretrizes,
mataste-lhe um bezerro cevado. E ele disse: Filho, tu sempre estás comigo, e todas as minhas coisas são tuas. Mas este estava perdido. Alegrai-vos, porque teu irmão estava morto e reviveu. Estava perdido e foi-se achado. Amém? Longo, não é? O texto ele é importante se ler para uma compreensão mais clara, porque quando você separa partes do texto, você tem um entendimento de uma forma, e quando você lê o texto por um todo, você vai captar a ideia do autor. É claro que Lucas está aqui vindo do capítulo 14, onde Jesus estava dando vários ensinamentos sobre a vida cotidiana, de como ser mais justo diante dos homens e ser mais justo diante de Deus. E ele termina o capítulo 14 de Lucas dizendo aos ouvintes que o sal era uma substância que tinha validade. Ele tinha um tempo de uso. Se ele não tivesse as propriedades naturais de sal, ele se tornava inútil, se tornava insípido, segundo as palavras de Jesus. E aí não servia para nada a não ser jogar fora. Ele termina Lucas capítulo 14 assim. E no capítulo 15, que você leu comigo, o texto começa no versículo 1 dizendo que grande multidão de publicanos e pecadores seguia Jesus. Essa multidão era a multidão que estava ávida para ouvir uma mensagem que não era uma mensagem comum. Era uma mensagem que tocava as suas mais íntimas necessidades, sejam elas psicológicas ou sejam elas de íntimo social. Jesus tinha um poder fenomenal de atingir o seu objetivo com as palavras. E ele usava muitas parábolas. As parábolas, na verdade, eram uma comparação. Nada mais do que isso. Eram formas de lidar com coisas do cotidiano que era comum a todos. E eles usavam isso já no Antigo Testamento. Você lê o livro de Provérbios, por exemplo, Salomão já fazia uso desse recurso. Jesus não traz uma novidade aqui. Jesus apenas acrescenta algumas parábolas. E nessas parábolas que Jesus traz, quando ele entra no capítulo 15, ele vai dar uma resposta não à sociedade, não aos pecadores e publicanos, mas aos fariseus e escribas, que diz o texto no verso 2, perseguiam Jesus e questionavam por que Jesus estava indo com eles. Por que Jesus sentava com os pecadores e com os publicanos? Com que motivo ele fazia isso? Já que ele se dizia um mestre da lei. Aí o Senhor Jesus Cristo apresenta essas 3 parábolas. Elas, na verdade, têm o mesmo sentido. Se você separar as 3 e tematizá-las, você vai encontrar várias formas de usá-las para, talvez, ministrações, ensinos, mas elas, num contexto geral, são 3 em uma só. Falam da mesma coisa. Falam de servir. Falam de perdido. Falam de pecadores. E falam da responsabilidade dos líderes religiosos de estarem desatentos a uma necessidade na época de Jesus, que era o socorro. E ele começa as parábolas, muito interessante, quando ele apresenta a primeira parábola. Qual é? A da ovelha perdida. Para mim, fica difícil de entender o contexto, né? Porque eu não sou nenhum fazendeiro e não tenho nenhuma habilidade com agricultura. Mas Jesus conhecia a sua multidão. E ele diz que um homem tinha 100 ovelhas, e começa a primeira parábola. Essas 100 ovelhas estavam no pasto, possivelmente, estavam no campo. O fazendeiro vai lá, recolhe as ovelhas, e quando vai fazer aquela contagem, porque na época dos tempos
judaicos, as ovelhas eram praticamente usadas como animal de estimação. Ficavam, às vezes, até dentro de casa, porque, dado o valor que ela tinha. Quando o fazendeiro conta, ele percebe que está faltando uma ovelha. E aí ele se desespera. Ele sai à procura, porque ele sabia que a ovelha só andava em manada, só andava com um rebanho. A ovelha é extremamente necessária ela estar acompanhada de outra ovelha, porque senão ela fica vulnerável não só ao frio, mas também aos animais, os carnívoros, os lobos da época, ou até mesmo os ladrões. E ele deixa lá nas 99 e sai em direção à perdida. E ele acha, pega a ovelha, você já leu comigo, ele pega a ovelha, coloca nos ombros, leva para casa. A alegria do homem é tanta que quando ele chega em casa, ele chama todo mundo, os seus vizinhos, para poder comemorar a ovelha que tinha sido achada. Interessante é que Jesus, ele usa essa parábola, mas no final, ele diz assim, que ele não veio para buscar os sãos, mas os perdidos. Ele troca a ovelha, no verso 7, pela pessoa. E ele vai dizer o seguinte, que há muito mais valor para um pecador que se arrepende, porque a festa não é na presença das pessoas, mas ela é no céu. Quando o pecador se arrepende, quando ele se converte, eu e você nos alegramos aqui momentaneamente, mas os céus ficam em festa. O Senhor troca aquilo que é material por aquilo que é humano. Às vezes nós damos muito valor ao material, não é? Claro que é. Nós damos muito valor àquilo que é palpável, àquilo que é comprado, àquilo que é adquirido, àquilo que é construído, aquilo que faz parte de um recurso nosso de glória, uma conquista, é muito valoroso. Mas a alma humana ainda é o bem mais precioso para Deus. A alma humana, ela é incomparavelmente valiosa. E aí o Senhor Jesus Cristo faz isso. Coloca a parábola da ovelha, troca no final, e aí diz que há mais alegria no céu para um justo que se arrepende do que 100, que 99 que são mais alegria para um perdido do que para os 99 justos. Deixa eu só te falar um negócio aqui. Eu estou um pouco nervoso. Vocês já perceberam, né? Não perceberam? Então vocês estão me ajudando, porque eu estou um pouquinho. Eu cheguei ali para o irmão Leonardo para poder quebrar o gelo. E aí o pastor tinha me falado assim, 10h15 você tem que estar lá na sala. Eu fui para o outro lado, eles já estavam orando. Falei, pronto, já acharam outro pregador. Eu perguntei a ele, né? Mas ele falou que estava tudo certo. Faz parte ficar nervoso. Isso é natural, não é não, Roberto? Mas voltando aqui à parábola, porque Jesus não fica nervoso com a gente, não é? O Senhor Jesus Cristo continua, ele agora apresenta a segunda parábola. Lembrando que as duas têm o mesmo sentido. Tem a mesma construção, tem o mesmo objetivo. Ele diz agora que uma mulher perde uma dracma. E essa dracma, que é uma coisa quase que sem valor na época, a dracma era um recurso para pagar um trabalhador braçal de um dia de trabalho, uma vida. Vamos supor que uma mulher chegasse numa casa e prestasse uma faxina e ela recebia uma dracma. Ela tinha o mesmo valor de outras moedas da época. A dracma ela se perde e a mulher se desespera. E você sabe o que é engraçado na parábola? É que ela não tem tanto sentido, ela é diferente da ovelha, porque se a dracma não tinha tanto valor, quando a mulher acha, ela dá uma festa. E não tem tanto sentido isso. Já parou para pensar? Já leu? Eu acho um dinheiro e vou chamar um monte de gente para comemorar o dinheiro que eu perdi. Não tem muita lógica.
Porque a parábola não tinha essa ideia de dar tensão ou destacar aquilo que era material, como eu falei para vocês. E ela chama, dá a festa, porque achou a dracma. A mesma coisa de um denário. Eu não sei quanto a você, mas se você achar na sua casa um dinheiro perdido e quiser convidar alguém, eu estou aqui, tá? Me convide, você é muito prazer em comemorar com você. Eu não sei quanto é que você vai achar, mas eu acho que o lanche vai ser mais caro do que a alegria de você ter achado. O valor da alma humana, o valor da vida, ele é incomparável diante de Deus. Essa é a ideia. Porque quando Jesus termina também a parábola da dracma, ele diz que os anjos se alegram no céu quando um pecador se arrepende. Se nós estamos no ano do serviço, servir aos perdidos não é simplesmente um desejo, é uma ordem. Não é uma vontade de Deus, é uma obrigação minha. Quando eu não sirvo, diz o pastor aqui, sempre de púlpito, eu não sirvo. Jesus serviu até o fim e com a sua vida. Então eu olho para a pessoa e eu começo a julgá-la. Não estou servindo. Eu olho para alguém e digo, esse daqui não merece salvação. Isso não é serviço, isso é julgamento. E eu não vim para julgar, eu vim para servir. Toda igreja que não serve aos de fora, pode fechar as portas, meu amigo. Ela está falida. É claro que quem convence o homem do pecado, da justiça e do juízo é o Espírito Santo de Deus. Mas ele precisa de mim e de você para servir. E aí eu lembro de um amigo que eu tive. Não é que eu tive, né? Eu conheci ele há muito tempo. Ele era pastor. Ele ainda é pastor, eu acho. E ele era muito chamado para pregar as conferências missionárias, em cultos de ao ar livre, em trabalhos de evangelização. Ele estava em alta. E aí ele contando uma vez na conferência missionária, num sábado, a igreja estava cheia, ele contou isso, que aconteceu com ele. Ele falou que foi convidado para pregar, e aí a igreja que o convidou, se eu não me engano, numa região de São Paulo, montou um palanque, e esse palanque ficou dentro de um campo de futebol. Geralmente é assim, um espaço muito aberto, muita gente, segundo o que ele falou. E aí ele se arrumou toda a sua beca principal, seu paletózinho todo passadinho, bem, né, engomadinho, e foi ao evento. Chegando lá, a igreja já tinha preparado o palanque, ela já tinha iniciado os louvores. Segundo ele, subiu ao púlpito, né, já se posicionando para ser chamado para ministrar. E quando ele olhou assim, lá embaixo, já depois do campo, tinha uma aglomeração das pessoas da igreja aqui, mas lá embaixo tinha uma pessoa. E quando ele olhou aquela pessoa, segundo ele, veio no coração dele, vai lá e dá um abraço nela. E aí ele não deu nem ideia, ele achou que fosse coisa da cabeça dele. Para você ver o valor que Deus dá a uma vida. E aí ele ficou quietinho aqui, já meio assustado com aquele sentimento, e de repente, lá embaixo, lá no final mesmo, ele não sabia se era homem, se era mulher, ele viu aquela pessoa, e a voz falou com ele no ouvido dele, desce e vai lá e dá um abraço nele. Aí ele disse que se agitou, ele ficou muito nervoso e começou a olhar para o lado assim, para tentar disfarçar, né, o pensamento, para tentar não mais ser atingido por aquela informação. Só que a voz veio na terceira vez, aí ele não sabia literalmente que era Deus. E a voz disse, desce e vai lá e dá um abraço nele. Aí ele desceu, né, na escada aqui do púlpito, e o pessoal cantando, aí ele também, o pessoal nem percebeu ele descer, e aí ele foi pelo meio da multidão que estava aqui à frente do palanque, lá embaixo. Quando ele foi se aproximando, ele deu de cara com um morador de rua.
Quando ele foi chegando perto do morador de rua, ele falou que foi recebido com aquela radiação de mau cheiro, a ponto dele se sentir mal. O camarada era um homem deplorável, o Leonardo. Ele nem cuspia mais, ele só babava, e a barba dele estava endurecida. Ele estava num aspecto deplorável, segundo ele. E ele todo arrumadinho, foi se aproximando devagarzinho, né? E quando ele chegou próximo daquele camarada que viu o estado extremamente deplorável de uma pessoa podre, suja, rasgada, ele olhou para ele assim, abriu os braços, e o camarada abriu os braços, e os dois se abraçaram, sozinhos, lá embaixo. Isso ele contando. E quando ele abraçou, ele ainda disse que o camarada, para confirmar o abraço, esfregou a barba no pescoço dele. E aí ele soltou o camarada, e eu disse assim, eu estava lá no púlpito, e Deus mandou eu vim te dar um abraço. Quando ele falou isso, o morador de rua começou a chorar. Chorava compulsivamente. Aí ele não entendeu nada, achou que era apenas um momento de emoção. Ele disse assim, por que você está chorando? Aí o camarada falou, não, é porque eu sou desviado da igreja. E eu estava aqui vendo toda aquela parafernália ali sendo montada, e eu olhei para o céu e falei assim, Deus, se o Senhor ainda sabe que eu existo, e ainda se importa comigo, fala para aquele homem lá embaixo que está com paletó, descer e vir aqui me dar um abraço. Deus se importa ou não se importa? Deus ama ou não ama? Jesus ama tanto que morreu. E aí, segundo ele, o rapaz voltou para Cristo. Como não voltar? Quando Jesus termina as duas parábolas, ele entra na terceira parábola, e essa parábola ela é fundamental porque ela não vai despertar a alegria dos pecadores nem dos escribas, ela vai agora acusar. A parábola do filho pródigo, ela tem um sentido oposto àquilo que nós às vezes lemos. Lembra no versículo 2, o texto diz que os pecadores, que os publicanos e os fariseus, eles murmuravam, porque Jesus sentava com os pecadores e os publicanos. Era uma afronta, e Jesus então inicia a parábola, a terceira, a principal, dizendo que o homem tinha 2 filhos, e um deles sai diante do filho mais velho e pede ao pai para separar os bens. Quando Jesus começa dessa forma, quando Jesus começa a parábola assim, Jesus ataca 2 conceitos principais dos judeus, dos fariseus. Primeiro, no conceito moral. Eles eram extremamente moralistas. Jamais, pela lei, o filho mais novo tinha direitos sobre o filho mais velho. Isso era determinado. Em Deuteronômio 21 existia uma regra. A regra era clara e dizia o seguinte: se um homem tiver 2 mulheres, e dessas 2 mulheres ele amar uma e a outra não amar, e tiver filho com as 2, e o filho daquele ama for mais novo, quando ele morrer, Deuteronômio 21, a herança não vai para o filho da amada, mas vai para o filho da mais velha, porque esse é primogênito. Quando Jesus diz que o camarada se antecipou, foi lá e pegou e pediu a herança, ele está trazendo os fariseus à memória de que o conceito moral para eles era muitíssimamente importante, mas para Deus isso não quer dizer nada. Pior ainda, o conceito legal. Porque quando o texto diz que o jovem vendeu tudo
Existia uma regra em Levítico também, que não deixava que eles vendessem a terra para outras pessoas. O Senhor disse lá em Levítico, em Êxodo capítulo 25, 23, que a terra era dele. A terra é minha, disse o Senhor. Vocês não venderão para outros. Vocês podem até vender entre vocês mesmos, mas a terra me pertence. E Jesus, ele vai em cima do conceito legal. Naquele momento ali, amigo, se o jovem da parábola tivesse presente, ele seria apedrejado. Porque Êxodo capítulo 20, que é o decálogo, ele diz no quinto mandamento que o filho deveria honrar o pai e a mãe. E honrando o pai e a mãe, ele teria longos dias. Naquele momento ali, aquela figura do pródigo era a pior de todas as figuras. E para piorar mais ainda, diz o texto que ele sai. O pai parece que não faz nada. Era uma afronta moral, era uma afronta social. A comunidade daquela época, onde o pai da parábola vivia, viu que ele foi atingido frontalmente. O pai tinha todo o direito de chegar para ele, cobrar, levar para a porta da cidade e apedrejá-lo. Jesus ainda desce mais ainda. Jesus disse que o jovem gasta tudo. Jesus disse que o jovem se afunda em dívidas, em vícios, e vai ficar com os porcos. Pronto, era glória para os fariseus. Por quê? Porque não tinha como mais ser pior, um castigo pior, do que esse jovem que desobedeceu legalmente, moralmente o conceito, voltar. Não tinha. Tu já parou para pensar comigo que tem muita gente aí fora que a gente acha que não volta para Jesus ou não é de Jesus? Nosso julgamento é muito afiado, não é, Leonardo? Nós temos uma percepção das coisas impressionante. O mal do ser humano é julgar antecipadamente. Vocês leram aqui na escola dominical? Não julgueis para não ser julgados, porque da mesma medida que vocês julgam, vocês serão julgados também. A parábola não fala de um perdido, ela fala de serviço. E naquele momento o pior serviço dado à nação era dos fariseus e dos escribas. Eles não conheciam pecadores, publicanos, deficientes, necessitados. Eles não tinham noção do que era misericórdia, do que era amor. Eles não tinham. Interessante é que lá no Antigo Testamento eles foram colocados para defender a lei. Mas eles se perderam no meio do caminho. Sabe, irmão, ortodoxia demais, religião demais, crença demais, acaba frustrando os planos da igreja de salvação. Quanto mais santo você acha que é, mais distante fica o pecador. Vivemos numa geração, pasmem vocês, que ela mede a pessoa pela régua da sua conduta real. Ou seja, eu chego perto de você e me comparo a você. E aí eu vou perceber se você é melhor do que eu. Se for igual, eu posso até falar de Jesus. Se não, meu filho, você vai ter que ter sorte. Não é assim. A igreja não foi chamada para fazer isso. Quantas pessoas estão por aí que, com seus testemunhos, que um dia estavam perdidas, afundadas no lamaçal, e o Senhor estendeu a mão por alguém que pregou o Evangelho, e elas hoje são uma bênção na mão do Senhor? Já parou para pensar sobre isso? Já parou para pensar que você faz parte de uma igreja que tem um grande potencial aqui no meio de 250 mil pessoas, e a igreja está se preparando para explodir na evangelização, e muitos aí de fora são os mesmos moradores de ruas que precisam de Jesus? O que Jesus quer é pessoas que sirvam e não pessoas que julguem. Você sabe que quando a parábola chega nesse ponto, lá no final, aí eu poderia encerrar a mensagem e vocês entenderiam que realmente não tinha mais o que falar com relação aos fariseus. Só que Jesus não pensa assim como eu, não é?
A quina da mensagem, o retorno, a curva, é quando o jovem diz assim: lá na terra do meu pai, até os empregados comem melhor do que eu. Essa é a quina da mensagem, é a volta. Nessa altura do campeonato, você pensa comigo, se o jovem já tinha desagradado o pai, tinha frustrado, tentado usurpar a primogenitura do mais velho, ele já tinha gastado tudo, ele já tinha sido o pior dos exemplos, tinha sido o pior das pessoas. Nesse momento, quando tudo mais não resta, Jesus diz que ele volta. Vai voltar para quê? Para ser apedrejado. É nesse ponto da volta, que Jesus começa a mostrar quem era realmente os fariseus. E ele diz que o jovem volta, e eles entendem muito bem isso, porque não poderia mais ser aceito, já tinha feito tudo de ruim, tudo de errado, e de repente aquele jovem é avistado pelo pai, e o pai que tinha sido ultrajado, o recebe. O pai que tinha sido desqualificado na sua forma cultural, social, abre os braços, e diz ainda que ele ainda dá uma festa, ainda mata um animal e comemora. E o filho chegou no estado deplorável, ele restaura a fisionomia do filho. Aquilo ali na cabeça dos fariseus e dos escribas era uma bomba nuclear. Não tinha lógica. Ele tinha que morrer. Ele tinha que pagar pelos seus erros. Ele não poderia voltar nem mesmo para ser empregado. A casta judaica era terrível, amigo. Os fariseus, eles eram, como disse Jesus em Mateus capítulo 23, eles eram hipócritas, comparados a sepulcros, a lugares onde você coloca o caixão, cheios de ossos de podridão, cheios de rapina, cheios de maldade. Eles eram terríveis, não aceitavam, eles não se relacionavam com os publicanos. E Jesus traz o homem de volta, isso na parábola, e explica que naquele momento há uma festa. Agora a festa não é mais no céu, é dentro da casa do homem, porque ali estava se tratando de pessoas. Você sabe o que é interessante nessa história toda que Jesus conta? É que o irmão mais velho, que deveria ter tomado as dores no início, quando Jesus conta que o filho mais novo tentou usurpar a sua primogenitura e conseguiu, porque o pai vendeu, dividiu, cada um foi para um lado, o filho mais velho ficou inerte. Isso mostra uma falta de amor, de bom senso do filho mais velho. O filho mais velho, ele desce agora com o barulho da festa e vai cobrar satisfações. O que está acontecendo aí? Perguntou ele para um dos trabalhadores. Não, rapaz, sabe o que acontece? Olha, o teu irmão estava perdido, lembra dele? Aquele que te passou a perna? Ah, tá. O que aconteceu? Ele está de volta. E o engraçado é que o teu pai recebeu. E até mandou matar um novilho. E o pessoal está comendo, não vai participar não? Claro que não. Ele é o personagem principal da parábola. Ele é o fariseu. Jamais ele poderia aceitar isso. O filho pródigo era apenas um gatilho para mostrar ao fariseu quem ele era. E é assim que às vezes acontece. O Senhor nos espreme de uma forma tão misericordiosa que Ele mostra os nossos defeitos e diz: rapaz, não é assim que você tem que ser não. O reino é diferente, servir é diferente, trabalhar é diferente. Não precisa você ficar se acotovelando para ter espaço. Não precisa disso. O reino é grande, a seara é imensa. Aqueles que cortam, aqueles ceifeiros são muito poucos. Não precisa você subir num pedestal todos os dias.
Toma cuidado. Às vezes Jesus não faz isso? Faz. E aí Jesus conta que o filho toma satisfação com o pai e o pai conta a mesma coisa. Por que você está assim, rapaz? Quem tem que perdoar sou eu, não é você. Ele estava morto, estava perdido, está de volta. O camarada ainda diz assim: eu estou aqui todo dia contigo e tu não me vê. Que servo. Que pobreza espiritual. Que medíocre, irmão, que mendigo espiritual. Está dentro da igreja todos os dias e não vê o necessitado. Está com a mente cauterizada, está com os olhos enturbados. A névoa do pecado, às vezes do orgulho, está atrapalhando. Todos os dias está dentro de casa com o pai e não vê. Todos os dias fala a mesma coisa, levanta os braços, glorifica, mas não vê o próximo. Ele é que é o doente, ele é que é o culpado. Eu estou gritando? Às vezes a gente se empolga, né? Jesus termina a parábola dessa forma, dizendo que se eu quero servir, eu tenho que prestar atenção a quem eu estou servindo, mas toma cuidado, porque às vezes eu acho que eu estou servindo e não estou servindo. Muitas coisas atrapalham a igreja nos dias de hoje, e uma delas, irmãos, é a supervalorização do ser humano. Tira-se o Espírito de Deus, bota o homem no centro. Tira-se os milagres de Deus, coloca os milagres do homem, a oratória, a fala, os diplomas, as graduações. E a igreja está lá esmirrada, doente, enfraquecida, não acontece nada. Graças a Deus essa daqui não é assim, porque todos os domingos o Senhor tem levantado pessoas para pregar, e o Espírito de Deus está convencendo homens e mulheres a entrar na igreja e serem salvos. Esse é o papel da igreja. Agora se prepare, porque ela vai aumentar mais. Enquanto o Espírito Santo de Deus tiver liberdade dentro da igreja, muitas vidas que você nem viu ainda, e ainda nem nasceram, entrarão por ela e aceitarão Jesus. E eu queria encerrar a mensagem dizendo que Jesus, ele não veio para ser servido. Mateus capítulo 20. Ele veio para servir. O maior exemplo de serviço é o do mestre. É o exemplo infalível. Se você quer copiar alguém, você pode até copiar o teu pastor, mas copia Jesus. Vê como é que ele faz. Lê os evangelhos. Vê como é que ele se tratava, se relacionava com as pessoas. Ele tinha uma grande atração, não é porque ele era Deus, e é Deus, é porque ele falava aquilo que a pessoa precisava ouvir. Ele não falava de paródias, ele não falava de historinhas, ele não falava de coisas mirabolantes, de fantasias, ele falava coisas simples. O poder de convencimento de Jesus era simples, porque ele falava com poder. Paulo vai dizer a Timóteo que ele se entregou em resgate para todos, para servir de exemplo em tempo oportuno. Servir é uma característica fundamental da igreja. Agora, servir com primazia é para poucos. Quantos querem servir com primazia nessa manhã? Quantos desejam servir sem olhar o próximo? Quem ele é, como ele está, o que ele faz? Essa satisfação aí é ele e o Senhor. Seu papel é servir, é estender a mão, é amar ao próximo como a si mesmo. Não é isso que Jesus falou? Deixo-vos um mandamento: amar o Senhor teu Deus sobre todas as coisas, e ao próximo, esse é o segundo maior mandamento, amar ao próximo como a ti mesmo.
Amém? Vocês querem ficar de pé? Nós vamos orar? Queria orar para que o Senhor nos fizesse entender a mensagem de uma forma simples. Nós não somos melhores do que ninguém. No barco onde nós estamos, o único que tem destaque é o capitão do barco, que é Jesus. Os outros todos são iguais. Todos os marinheiros e marinheiras são a mesma pessoa, tem a mesma estatura, tem a mesma importância, tem a mesma função, tem o mesmo destaque. A igreja, como diz um outro por aí, com muito respeito, não foi feita para figurões, foi feita para servos. Amém? Então vamos orar. Senhor, eu quero te agradecer nessa manhã, porque nós nos dobramos diante da tua palavra. Ela é fundamental para a compreensão do teu reino, Senhor. Os homens escreveram, mas o teu Espírito Santo conduziu os textos. E ela fala conosco hoje. E hoje a fala é servir sem olhar quem servir. Nós precisamos servir aos perdidos. E para servir aos perdidos, nós precisamos ter um coração com compaixão, com amor. Se nós não temos esses recursos ainda, pedimos para que o Senhor coloque no nosso coração, na nossa mente, que ela seja uma mente que esteja constantemente voltada às coisas do teu reino, para que nós não viemos a fazer igual os fariseus, ficarem confusos com a lei e com as regras e começarem a ditar como as pessoas deveriam ser salvas. Que o Senhor possa falar ao nosso coração de forma que o teu reino venha a ser cada vez mais expandido, e vidas em pecado que estão aí embebecidas, Senhor, elas possam ser salvas não pelo nosso poder, não pela força da nossa fala, mas pelo teu Espírito Santo. Em nome de Jesus nós oramos e pedimos para que o Senhor levante homens e mulheres corajosos para servir, porque quem serve tem que ter coragem. Só serve para servir aquele que serve o Mestre. Oramos para ti em nome de Jesus. Amém.